Bom, esse agora é o exercício 6 da página 6 do livro de revisão 3. Então, ele conta que uns estudantes fizeram medições no laboratório e registraram em uma tabela para cada um dos pêndulos que eles fizeram experimento a frequência em hertz obtida. E aí ele tem uma série de proposições em que ele vai tentar, relacionar essas frequências com alguma coisa. O que a gente tem que lembrar aqui, então? Que a frequência é o inverso do período. Então, se a gente tem aqui a frequência mais alta, essa primeira, as outras já vão diminuindo, isso vai corresponder a um menor período. E o período, por sua vez, é proporcional ao comprimento, a raiz quadrada do comprimento do pêndulo. Portanto, quanto maior a frequência, menor é o período, e como os dois estão relacionados, menor também será o comprimento do pêndulo. Com relação, então, a essa situação, ele vai colocando aí várias hipóteses que outros estudantes tiraram da análise da tabela. Então, a primeira diz que a massa do pêndulo 1 deve ser menor que a do pêndulo 2. A letra B diz que a do pêndulo 1 é maior que a do 2, mas aí a gente tem que lembrar que pela fórmula, que relaciona o período do pêndulo com as propriedades dele, a massa não entra, Ela só depende do comprimento e da aceleração da gravidade. Então, portanto, a massa não iria influenciar nos valores do período e, consequentemente, não ia influenciar na frequência também. Aí depois vem a C e a D, que vai justamente analisar a questão do comprimento. E aí, como nós vimos, quanto menor for o comprimento, menor será o período. E quanto menor for o período, maior será a frequência. De forma que esse pêndulo que tem a maior frequência terá que ter o menor comprimento para que tenha o menor período. Bom, finalizando aqui os exercícios sobre pêndulo, a gente vai fazer o 7 da página 6 do livro de revisão. Esse exercício, ele coloca para a gente a seguinte situação. Tinha lá um pêndulo que, quando funcionava direitinho, fazia 3.600 oscilações completas em 1 hora. Porém, ele ficou descalibrado e nessa situação de descalibrado, a frequência angular dele tinha o valor de 5π/2 radianos por segundo. E a questão que ele vai colocar e que a gente vai precisar então discutir aqui no exercício é a seguinte: quanto tempo terá passado ao final de 3.600 oscilações completas, Ele gastaria 1 hora se estivesse bom, mas agora que ele está descalibrado, quanto tempo ele vai gastar nessas 3.600 oscilações? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é lembrar que a frequência angular corresponde a 2π, que seria a volta completa, dividido pelo tempo gasto para fazer a volta completa. Isso aqui, a frequência angular, é a mesma coisa que velocidade angular. Então, é 2π dividido pelo período. E o que ele deu para a gente é justamente a velocidade ou frequência angular, que é 5π/2. Então, a gente vai substituir aqui nessa fórmula. Esse 5π/2 é que vai ser igual a 2π dividido pelo período. A gente pode cancelar os π's, um de cada lado, fazer a multiplicação cruzada e chega à conclusão que o período gasto em uma oscilação é 4/5 de segundo ou 0,8 segundos. Então, esse período corresponde ao tempo gasto em uma oscilação. Como a pergunta é qual é o tempo que ele vai gastar para fazer 3.600 oscilações, a gente vai fazer uma regra de 3 aqui e descobrir que esse tempo corresponde a 2.880 segundos. Bom, a gente, nas opções de resposta que o exercício dá, não tem segundos, tem só minutos. Aí a gente faz outra regra de 3 para transformar isso para minutos e a gente obtém 48 minutos.
Ou seja, como ele está descalibrado, né, ele está gastando 48 minutos no que seria o total das 3.600 oscilações, ao invés de 1 hora, que era o que ele deveria fazer se ele tivesse bom.